Dados da PNAD, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios do IBGE, apurados em 2015, apontam que a população brasileira é composta de 51,48% de mulheres e a grande região com a maior proporção delas é a Sudeste. Aqui, as mulheres somam 51,97% da população. E quando falamos em educação, os dados revelam que 90,6% dos homens são alfabetizados. Já as mulheres somam 91,3%. Entre os brasileiros de 18 a 24 anos de idade, 15% dos que frequentam o ensino superior são mulheres, contra 11% de homens. Apesar de alguns números favoráveis, a pauta feminina ainda tem muito que avançar. Nós já vimos que nacionalmente o Brasil teve muita dificuldade em enxergar a mulher no espaço de poder. O melhor exemplo que nós temos é a nossa presidenta da República, Dilma Rousseff, eleita em segundo turno em 2014 com mais de 54 milhões de votos e retirada por um processo no Congresso Nacional, em que não houve crime de responsabilidade que embasasse juridicamente a saída dela da presidência da República. E na época, associada a esse processo que nós chamamos de golpe e eles chamam de impeachment, esse processo foi recheado de ataques à mulher, né? Quem não se lembra do carro plotado, né, com uma imagem da presidenta de pernas abertas, fazendo uma analogia à violência sexual? Quem não se lembra do debate, né, de que a mulher não tem competência para a política, não tem jogo-cintura para a política e não tem competência para a área de administrar? E aí, na sequência, veio uma entrevista com a primeira-dama ilegítima, né, que é a esposa do Temer, dizendo que o modelo de mulher brasileira é aquele boa, recatada e do lar. Portanto, dando a ideia... Bela, recatada e do lar. Dando a ideia de que a política não é o espaço para as mulheres. Se recolham, voltem para casa enquanto os homens cuidam da política. Nós somos, em todo o país, 8 presidentas estaduais, né? Das CUTs em todo o país, 8 são presididas por mulheres, né? Mas nós não tivemos até o momento nenhuma mulher presidindo a Central Única dos Trabalhadores em âmbito do nosso país. Então é importante também que no campo sindical se faça esse processo de discussão e esse processo de empoderamento das mulheres, né? Porque a mulher ela não pode ficar restrita numa direção sindical a Secretaria de Mulheres. E a Secretaria de Mulheres não pode ser algo acessório, porque a luta contra o patriarcado, a luta contra o machismo, a luta contra a misoginia não é uma luta acessória, é uma luta central, porque está dentro da luta de classes. Então, no dia a dia, quando nós não conseguimos avançar nessas lutas, o que avança é um processo assustador de violência. Cada vez nós nos deparamos com manchetes, notícias de como os homens, em geral, se comportam diante do fim de um relacionamento, diante da negativa da continuidade de um casamento. Isso precisa ser discutido pela sociedade. E os desafios são muitos. O rendimento médio mensal dos homens em 2015 era de R$ 1.516, enquanto o das mulheres era de apenas R$ 943. Preconceito, jornada tripla, discriminação e muito mais. Para encarar tudo isso, coragem é o outro nome que elas adotam. A reforma trabalhista é uma desgraça na vida das mulheres, principalmente na vida do povo, mas principalmente na vida das mulheres. Porque você imagina, tem gente que ainda não caiu na real pro tamanho do monstro do problema que é a reforma trabalhista, né? Então as pessoas vão começar a sentir isso na pele a partir do momento que o prego começar a entrar na carne mesmo. Aí as pessoas vão sentir. Você imagina, para a questão das mulheres, falar que uma mulher grávida ou amamentando pode trabalhar em lugares insalubres. Vamos falar da realidade das mulheres metalúrgicas. Imagina que é uma mulher grávida trabalhando dentro de uma siderurgia, onde a partir do terceiro, quarto mês o bebê já escuta tudo, né? E aí ela passar até
os 9 meses dentro desse ambiente de barulho, né? Que é aquela coisa toda. Como que vai nascer esse bebê? Como que vai ser a próxima geração? Né? Quando abre isso dentro da reforma trabalhista, é disso que a gente está falando. A gente não está falando somente do agora, das mulheres agora, mas das mulheres e também homens do futuro. Outro exemplo que eu gosto de dar assim, que fica bem claro assim para as pessoas entenderem, né? Imagina aí nas granjas de porco, de frango, essa coisa toda aí, né? Quem produz na escala. E as mulheres que trabalham ali, lavando o chiqueiro, limpando os pinteiros ali, onde tá toda aquela porcariada ali. E falar que uma mulher que tá amamentando, ela pode sair dali e dar mamar o seu neném. E não pode, não pode. Isso é crime. Você imagina quanta contaminação aquela mulher tá ali exposta e vai levar pro neném, né? Então não é só o agora que a gente está debatendo, a gente está debatendo também o futuro, né? Como é que vai ser essas crianças no futuro que desde a gestação vão estar em contato diretamente, eu diria, com esse ambiente violento para a vida das mulheres. Dia 19 era para ter sido a votação da reforma da Previdência, então o povo todo foi para a rua, né? Nós fomos para a rua e damos nosso grito e aí foi retirado da pauta. E aí, a impressão que dá é que tá todo mundo feliz, né? Porque foi retirado da pauta. De certa forma, foi uma conquista, sim. Eu queria fazer uma pergunta para a Lucimar e pedir a contribuição da Bia também, em relação à atuação política da mulher dentro dos sindicatos, né? Porque a gente tem uma baixa participação das mulheres no legislativo, acho que é 14% nos cargos eleitos no Brasil, né? Que é baixíssimo, diz que é uma das mais baixas do mundo. E isso vem também de uma baixa participação em outros lugares da política, né? Então eu queria pedir sua contribuição, Lucimar, para falar um pouco sobre as suas dificuldades e o que uma mulher quilombola e negra também passa nesses lugares. Então, a primeira coisa, que diferente dos outros espaços, não é diferente dos outros espaços. O sindicato também é um quebra-pau dia e noite. É uma disputa constante, onde a gente tem que brigar para ocupar um espaço que é de direito nosso, que você vai ver lá nos associados, a grande quantidade de mulheres que tem lá. E na hora da montagem de chapa é uma briga, né? É um quebra-cabeça. Então, assim, não é fácil, não é uma luta fácil, principalmente vindo do campo, né? Para nós do campo, então, ocupar os espaços, isso para nós é muito mais difícil, porque hoje, só assim, falar uma realidade, hoje a juventude no campo está tendo mais acesso aos estudos, à escola, mas na minha época não tivemos essa oportunidade de ter esse acesso que tem hoje às salas de aula, né? Então, imagina para quem fez até a 4ª série brigar por espaço, né? Então, não é fácil. Também, como a companheira colocou aqui, que não é fácil trabalhar numa rádio. Eu também fiquei numa rádio por 3 anos. Então, quando eu comecei, e aí, assim, eu comecei já quebrando o pau, falando da questão das mulheres, da questão dos negros, da juventude, do povo da roça, do proletariado, assim, enfim, né? E aí um monte de gente começou primeiro, mas assim, vamos destacar esse monte de gente, homens. Fala assim, mas quem é aquela doida que tá na rádio agora, né? Como se a posição nos colocasse doida, né? Como se você tivesse posição e querer ocupar o espaço e ocupar, isso fizesse da gente com que a gente tivesse um distúrbio. Então, dentro do sindicato não é diferente. Dentro do sindicato, tem gente que fala matar um leão por dia. Eu falo matar 10, 20. O tanto que aparecer, a gente tem que matar por dia para você poder estar ocupando espaço e para você ter vez e voz e fazer com que aquilo seja ouvido. Longe de querermos fazer comparações entre homens e mulheres, mas nesse 8 de março, dia de luta das mulheres, o que buscamos é ressaltar a luta que elas ainda precisam travar. A minha trajetória anterior, que vem dos movimentos sociais, das pastorais, eu acho que eu nunca tinha evidenciado tanto o peso do patriarcado e do machismo nessas relações. Até então, estava relativamente tranquilo, né? E aí, quando eu venho para esse espaço do legislativo, aí as coisas ficam evidentes. Porque, por mais que eu me debruce no sentido de cumprir esse papel da melhor forma possível, o tempo inteiro o processo ele beneficia e ele é formatado para os homens.
desde a lógica da arquitetura dos prédios até as outras relações. Eu falo isso, estou aqui lembrando de algumas companheiras relatando no congresso, que até um certo tempo não tinha previsão de banheiros femininos. Maria do Rosário, que não pôde amamentar. Exato, eu sou mãe e quando eu tive minha filha, ela está com 10 anos, eu já estava no espaço do parlamento, e como foi conflituoso, como que essa barriga, ela evidencia o feminino presente ali, e como foi complicado, inclusive, organizar minha vida enquanto mãe e me manter naquele espaço, né? Era como se, olha, você não era para você estar aqui. Algumas coisas, elas são muitos conflitos dessa relação, elas são explícitas, outros não, né? Mas algumas coisas ficam muito evidentes. Por mais que a gente seja, olha, você é uma ótima vereadora e tal, mas a gente não consegue acessar a presidência da Câmara. Dificilmente a gente consegue fazer parte da mesa diretora, talvez só sendo secretária, que parece que sempre é esse lugar da mulher, né? Da organização ali, dos papéis, da escrita. Mas é muito difícil a gente conseguir estar nesses outros lugares. Por mais que a gente se desdobre para cumprir bem o nosso papel, muitas vezes assim, se dedicando mais à leitura, aos estudos, os projetos do que os companheiros, para eles ali está dado, né? Então, essa disputa é muito complicada. Para garantir a nossa fala, o nosso direito de fala, essa fala que tem que ser reconhecida, a gente está se colocando o tempo inteiro nessa posição mesmo de luta e enfrentamento. Não tem nada que vem de graça, né? Ali tudo é na base da conquista, e é isso, a gente mostrar o tempo inteiro, mostrar a capacidade de discussão, a capacidade ali de estar discutindo as questões da cidade, mas sabendo que ainda tem esses limites todos que eu estava dizendo, de acessar alguns instrumentos que são importantes para a gente fazer o nosso trabalho, que é, por exemplo, comissão e presidência e mesa diretora, e que isso fica muito difícil porque até então isso é pensado para os homens. Para nós, esse tipo de protagonismo ainda não está garantido e enfim, ainda matéria para lutar. Nas últimas eleições, a partir de 2016, somente 641 prefeituras foram ocupadas por mulheres. Foram praticamente 4.900 homens contra 641 mulheres, né? Ainda é muito pouco, né? Ainda é muito pouco. E um desafio é que muitas companheiras chegam nesse espaço, mas ainda na lógica machista, de travar o jogo ainda na lógica dos homens. E a gente precisa, então, além de termos mais mulheres, mas mais mulheres com outra postura, com outro olhar para esse jogo, nesse espaço de poder. Porque se a gente for para esse jogo com as mesmas regras, a gente não muda, a gente não transforma, a gente não radicaliza a democracia. E se alguém tem dúvida do lugar da mulher, vale dar voz à senadora Fátima Bezerra. Não é normal, não é saudável que num país com mais de 200 milhões de habitantes, as mulheres estejam subrepresentadas nos espaços de decisão política importante, desde o Congresso Nacional, as Assembleias Legislativas, câmaras municipais, etc. Nesses tempos, mais do que nunca, de resistência em defesa da democracia, lugar de mulheres é e deve ser também na política. E se alguém ainda pensa que esse lugar é pouco, outros espaços também são indicados.